Olá, boa tarde. Estamos começando aqui o Conexão América Latina de hoje. Queria já aproveitar todo mundo que já está assistindo com a gente e convidar para curtirem o nosso vídeo. Só vocês darem o seu like aqui embaixo da tela. Compartilharem também nas redes sociais, Twitter, Facebook, Telegram, Instagram, WhatsApp, por e-mail. Em todas as redes sociais onde vocês estiverem, né? Telegram finalmente acabou não sendo bloqueado, né? O que é apesar das manobras aí, é um respiro aí para aqueles que lutam pela liberdade de expressão nas redes sociais. Então vocês também podem compartilhar no Telegram. Nós, inclusive, temos canais no Telegram da COTV, do Diário Causa Operária, do próprio PCO, do Internacionalismo, que é o canal, o blog que reúne os programas internacionais da COTV. Vocês podem seguir os nossos canais no Telegram também. Compartilhem nas páginas, nos grupos, em mensagens privadas aí para os seus amigos para que conheçam o Conexão América Latina e a Causa Operária TV. Comentem também à vontade no nosso chat, enviando superchats, super stickers, e uma outra forma de contribuição financeira é se tornando membro do nosso canal por apenas R$ 7,99 por mês. Você contribui com a Causa Operária TV, a Causa Operária TV que não é financiada por capitalistas, nem por empresários de nenhum tipo, né, banqueiros, industriais, nem nada, nem por políticos, burgueses, e também não é financiada pelo Estado capitalista. A gente é financiado apenas por aqueles que assistem a gente, pessoas aí da classe trabalhadora e que acreditam no nosso trabalho. Vocês estão vendo aí a lista de formas, né, de membros a partir de R$ 7,99 por mês. Vocês também podem contribuir com a Causa Operária TV através do Pix, que é o Pix do Diário Causa Operária. Ele sempre aparece aqui embaixo do nosso GC, que é pix@dco.org.br. Vocês podem enviar também qualquer valor em qualquer momento, né? Não é uma assinatura nem nada, é um valor avulso que vocês podem enviar para a gente. E no caso do Pix não tem nenhuma taxa cobrada pelo YouTube, vai todo o valor para a gente, né? Então vocês também podem contribuir com a gente através do Pix. Como eu falei, né, o Conexão América Latina, ele pertence à nossa rede do internacionalismo, do canal Internacionalismo, do blog Internacionalismo. Temos o nosso canal no YouTube, já tem mais aí de 1.500 inscritos no canal. A gente está postando todos os dias vídeos sobre a Ucrânia, sobre o que está acontecendo ali naquela região do Donbás, da Ucrânia, na Rússia. Vídeos que não são exibidos aí pelos grandes meios de comunicação da burguesia brasileira e internacional. Então aproveita e acessa no YouTube o canal Internacionalismo, curta os nossos vídeos, inscreva-se no nosso canal e compartilhe aí para disseminar a verdade sobre o que está acontecendo na Ucrânia. E o programa de hoje, inclusive, vai se estender por mais de uma hora, vai se estender por 2 horas até as 3 da tarde, até as 4 da tarde, na verdade, quando começa o Rui Costa Pimenta no 247, porque na segunda parte do programa a gente vai falar exclusivamente sobre a situação na Ucrânia, né, as atualizações aí para vocês, já desde agora informando a todos que a Causa Operária TV, o Diário Causa Operária e o Jornal Causa Operária irão enviar correspondentes lá para a Rússia para cobrir a situação na Ucrânia. Serão o companheiro Rafael Dantas e eu também vou ir para a Ucrânia junto com o Rafael para cobrir a situação em loco, e a gente lançou aí uma campanha de financiamento coletivo no Vaquinha. E também, como eu disse, a gente tem o Pix aqui, vocês podem, aqui embaixo, tem o endereço do Pix nosso para vocês poderem contribuir para levar a Causa Operária TV, o Diário Causa Operária e o Jornal Causa Operária lá para a Rússia, para a gente cobrir em loco os acontecimentos e não ficar na mão da imprensa burguesa. Então ajude a levar o PCO para a Rússia. Eu e o Rafael Dantas iremos para lá e com a ajuda de vocês a gente vai fazer uma cobertura bem legal ali, com reportagens em vídeo, com reportagens na nossa imprensa escrita,
e quem sabe depois até com um documentário, com um livro-reportagem, né? Então ajude a gente, está aparecendo aqui agora na tela, envie uma contribuição solidária para o Pix, causa.operaria.na.russia@gmail.com. Esse daí é o nosso Pix. Ajude a gente a ir lá para a Rússia e cobrir o conflito in loco. Bom, vamos iniciar o nosso programa com a Kathleen Van Bentum, que é comentarista para assuntos peruanos, ela que já morou no Peru e é especialista no país andino e traz para a gente atualizações do governo do Pedro Castilho. Muito boa tarde a todos, meu nome é Kathleen e vamos com mais algumas notícias do Peru. A votação definitiva, né, pelo impeachment ou vacância foi então agendada para segunda-feira que vem, dia 28 de março. No entanto, neste momento, o mais provável parece que não tenhamos o impeachment finalmente. Né, o Pedro Castillo fez uma exposição, né, discurso se dirigindo à nação dentro do Congresso na terça-feira, depois da aceitação da moção de vacância. Ele falou durante mais de uma hora, segundo alguns foi uma fala positiva, né? Ele detalhou todos os trabalhos que o governo já fez, né? Os trabalhos que os meios de comunicação não anunciam, né? Que ficam trabalhos que ficam escondidos, mas que foram feitos. E também ele não atacou, né? Não criticou fortemente o Congresso, né? E as tentativas de golpe, digamos. Então, para outros foi um discurso brando, né? E não muito forte e de novo conciliador. Parece então que logo depois se fizeram novamente as pazes, né? No dia seguinte, então, o ministro de Saúde teve que se defender, né? Teve que comparecer e responder perguntas. E durante essa defesa, né, aconteceu que ele elogiou o ministro da Saúde que serviu durante o regime, né, do ex-ditador Fujimori, o que ajudou a executar as esterilizações forçadas. E depois, então, o Congresso falou que considerou satisfatórias suas respostas e ele foi aceito. Então, parece que era um gesto, né, que eles queriam dele e então ficaram satisfeitos. No dia seguinte, quinta-feira, de repente, os peruanos receberam a notícia de que tinha sido aceito o indulto do ex-ditador Fujimori, né, pelo TC, não, Tribunal Constitucional. Acontece que em 2017 o ex-presidente PPK, Pedro Pablo Kuczynski, já tinha indultado o Fujimori, porque o presidente tem essa possibilidade, e já nessa época foi uma negociata com o Congresso que queria também empichar ele. Então ele deu o indulto para o Fujimori e logo depois foi empichado de qualquer maneira. Depois o Vizcarra, né, o próximo presidente, anulou esse indulto, porque segundo ele foi ilegal. E agora, novamente, foi aceito, né, por um tribunal constitucional completamente ocupado pelos fujimoristas. E agora o Castilho está na posição difícil de que ele, para o seu público, né, ele deveria impedir isso, porque vamos lembrar que a maioria votou em Castilho para impedir justamente a liberação do Fujimori. E agora, porque essa liberação fez parte
das promessas de campanha da Keiko Fujimori, que agora acaba sendo ela que está conseguindo, né, cumprir suas promessas de campanha. Então, agora estão circulando notícias de que no final de semana milhares de peruanos saíram às ruas para pedir o impeachment do Pedro Castillo. Só que teve essas manifestações organizadas pela direita, mas foram poucas pessoas. A maioria saiu às ruas justamente para protestar contra o possível indulto do ex-ditador Fujimori, que isso é o que a maioria definitivamente não quer. Eles falam que não é um indulto, é um insulto, né? A direita o chama de indulto humanitário, né? Dizendo que já está velhinho, estava doente, mas seria, na verdade, um grave insulto, né? Então, vamos ver o que vai acontecer, vamos ficar de olho, vem dias importantes, mas fiquem atentos, né, quando ouvirem falar de manifestações no Peru, de que, na verdade, está se falando. Então, é isso por essa semana. Tem muito mais, mas vamos ter que aguardar até a próxima semana. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigado aí a Kathleen Van Benton, nossa comentarista aí para assuntos peruanos. Ela que é especialista aí no país andino. Deixa eu agradecer aqui ao pessoal que está acompanhando a gente. Deixa eu ver. Denis Navarro, sou eu. A própria Kathleen está aqui com a gente. Valeu, Kathleen. LC29, obrigado. Obrigado aqui ao Adriano Teixeira também, Donatello Silva, Lino Alves. A Monique FC, ela fala que é aniversário da Monique. Feliz aniversário, Monique. Um beijo para você aí, felicidades para você, querida companheira Monique FC. Obrigado aqui também. Temos o Mídia Livre também está aqui com a gente. Luiz Dickinson também e Luiz César. Isso, a gente vai para a Rússia e a gente vai, né, buscar a partir da Rússia cobrir a guerra na Ucrânia. A gente vai tentar, inclusive, ir para a Ucrânia, né, pelo menos para a região do Donbass. A Monique pergunta se a gente fala russo. Digamos que o meu russo ele tá meio, sabe, desgastado, assim, faz tempo que não uso, né? Mas eu sei, por exemplo, tossir em russo, eu sei rir em russo, eu sei espirrar em russo, e então talvez sirva para alguma coisa. Obrigado aqui ao superchat do Carlos Nishimiya e também do LC29 aqui, que contribui com a gente. A Kathleen falou, né, da situação do Pedro Castillo no Peru, e desde as eleições do ano passado, né, a situação no país ela está ultra polarizada. O Pedro Castillo teve que fazer ali um compromisso com a burguesia para assumir o poder, né, uma parte significativa da burguesia e do imperialismo, na verdade, queriam a Keiko Fujimori, fascista Keiko Fujimori, na presidência da República. Vocês que acompanham a Causa Operária TV, o nosso programa Conexão América Latina, se lembram que demorou um tempão ali para os resultados das eleições peruanas serem finalmente oficializados com a vitória do Pedro Castillo, sendo as eleições mais difíceis da história do Peru, né? Então houve uma negociação ali bem pesada para que ele fosse finalmente escolhido para dirigir o país. Logo quando ele assumiu, ele esboçou um gabinete um pouco mais à esquerda, porém
ele já entrou em atrito com o Peru Libre, partido que o elegeu, e afastou os setores mais esquerdistas do governo. Isso daí fez com que o Peru Libre ele praticamente rompesse com o Pedro Castillo e não apoiasse mais o governo, porque na verdade o Pedro Castillo estava traindo, né, o Peru Libre e também o seu próprio eleitorado, descartando ministros de esquerda e colocando ali gente da direita, inclusive da direita conservadora, nos principais ministérios do governo peruano. Só que mesmo assim, a burguesia peruana ela não sentiu firmeza. Afinal, Pedro Castillo é um cara que não tem experiência nenhuma para governar o Peru, né? Ele era um sindicalista, professor universitário de escola secundária no campo, e foi eleito devido à mobilização dos trabalhadores peruanos, né? Ele era um candidato antissistema, com ideologia muito confusa, com uma política extremamente confusa, e ele sendo um político antissistema, que agora está no governo e procura agradar a burguesia, ele mostra para a burguesia que, na verdade, apesar das até boas intenções dele, ele não tem condições de fazer isso daí, de governar para a burguesia. Porque é um cara sem experiência nenhuma e sem mesmo a base social para isso, porque a base social que o elegeu foi para que ele não governasse para a burguesia e sim para o povo. A burguesia quer um governo da burguesia. Então, o Pedro Castillo está numa situação aí extremamente tensa, né? Ele está tentando se equilibrar na corda bamba. Isso daí é no comecinho do governo do Pedro Castillo. Os primeiros meses do governo dele já são extremamente tumultuados. Eu diria que na América Latina, nenhum governo nos últimos anos está tão em crise como o governo do Pedro Castillo, porque está bem no comecinho e já está numa crise dessa, né? O governo praticamente não se sustenta. O parlamento mesmo chegou a não dar voto de confiança para ele em diversas oportunidades, porque não concordou com o gabinete que ele havia formado. A base social dele também não concordou com o gabinete que ele tinha formado. O Peru Libre não concordou com isso daí. A direita tenta processo de impeachment contra ele. Uma parte da base dele luta contra esse impeachment, luta contra o que seria um golpe contra ele, e ao mesmo tempo está insatisfeita com a política do Pedro Castillo. Então é um governo totalmente desastroso nesse começo de mandato, antissistêmica. Depois, estando no governo, você quer governar para a burguesia como se fosse um homem da burguesia, coisa que o Pedro Castillo não é e possivelmente nunca vai ser. Ele não, aparentemente, né, ele não tem condições nem mesmo de ser um Lenin Moreno no Equador, que foi eleito com apoio do Rafael Correa e com a base do Rafael Correa, e quando assumiu o governo traiu essa base, se bandeou para o outro lado, passou para o lado da direita, da burguesia, e apoiado pela burguesia começou a perseguir os seus antigos aliados. Tanto é que o Lenin Moreno só foi deixar o poder no ano passado. O Pedro Castillo, ele aparentemente não vai conseguir essa estabilidade, porque nos poucos meses de governo ele já está quase caindo, né, do governo. O Adriano Teixeira está aqui com a gente. Eu acho que o Adriano Teixeira, inclusive, temos um pessoal nosso que acompanha, que é muito bem humorado e talvez tenha achado graça no título do nosso programa. Valeu aqui ao Solário Silva e também a Ana Rodrigues, que comentam com a gente. Vamos agora falar um pouco sobre a Colômbia. Carlos Hermano, que é nosso comentarista, ele é colombiano, comentarista também para os assuntos da Colômbia, traz para a gente aí as novidades do nosso país vizinho. Hola compañeros de Conexión América Latina, hoy 22 de marzo del 2022, trayendo un informe en materia de orden público y político en Colombia. En materia de orden político, tenemos que la registraduría colombiana ha aceptado el reconteo de 29.000 mesas de votación, mesas que presentan algún tipo de irregularidad en las elecciones para Senado y Cámara,
donde el pacto histórico es uno de los más afectados por dicha votación, tras no aparecer en muchas de las mesas ni un solo voto para dicha coalición. Eh, el Senado de Colombia quedó compuesto primero por la primera fuerza por el pacto histórico, con 16 candidatos. Lo curioso es que el Partido Conservador, que en las elecciones pasadas fue uno de los partidos que la tendencia fue a desaparecer como fuerza política, tanto el Partido Conservador como el Partido Liberal. El Partido Conservador dentro del Senado es la segunda fuerza, y la tercera fuerza es el Partido Liberal. La cuarta fuerza en Colombia es la Coalición de la Esperanza, que es la coalición de centro izquierda en Colombia, que realmente agrupa personas de derecha que sienten vergüenza, ¿no?, de decir que son de derecha, entonces optan esa posición de centro izquierda. Realmente el Senado de la República no cambió mucho. Lo sustancial fue que el pacto histórico, ¿no?, primer vez en Colombia, que debemos resaltar eso, que fue una coalición de izquierda que consiguió la mayoría de curules en el Senado de la República. El expresidente Álvaro Uribe ha declarado no reconocer las elecciones en Colombia, lo cual ha sido rechazado por gran parte de la izquierda, ¿no?, ganadora en estas elecciones, y también un sector de la burguesía agrupado tanto en el Partido Liberal, ¿no?, como en la coalición de los conservadores, debido a que estos tienen el segundo y el tercer puesto dentro del Senado. Entonces vamos a ver pues cómo va a ser el reconteo por parte del Consejo Nacional Electoral, ahora el ente que va a contar los votos, que la Registraduría Nacional le va a enviar para que cuenten. Hay inconsistencias en los formularios E14 donde se pone el número final de conteo de los votos. Vamos a ver entonces pues cómo este CNE responde a la impugnación de todas estas mesas irregulares, ¿no?, ya que el Consejo Nacional Electoral es comandado por el Centro Democrático, y algunas regiones también de gamonales ligadas al uribismo. Entonces pues vamos a ver cómo evoluciona este reconteo de los votos para posicionar tal vez el pacto histórico con muchos más candidatos. En materia de orden público tenemos que el hostigamiento hacia las comunidades no para. La violencia en Colombia es una constante. Desde comienzos del año 2022 se ha recrudecido la violencia en Colombia. Hasta hoy, hasta el día de hoy, tenemos 43 líderes asesinados, y desde la firma del acuerdo son 1.329, 10 firmantes en lo que va del año de 2022 y 309 hasta la fecha. Un dato curioso es que el sábado 19 de marzo, las comunidades del Tarra, en el norte de Santander, intentaron entrar a una base militar, rechazando los efectivos que la dictadura colombiana enviaba, a efectivos del SMAT, del Escuadrón Móvil Antidisturbios, que la dictadura colombiana enviaba a ese batallón para reprimir a la sociedad. Hubo un confronto donde el saldo es una persona asesinada por parte del Ejército Nacional y 20 personas heridas. Digo que es un dato curioso porque últimamente hemos visto en Colombia cómo las comunidades campesinas tienden a hacer cercos al ejército, desarmarlos también, y últimamente, como el sábado 19, esa ofensiva de la sociedad campesina colombiana hacia esa base militar obviamente tuvo una respuesta por parte de la dictadura colombiana, donde quedó un saldo de una persona asesinada por parte del ejército. Y así lo más importante es
la visita de Iván Duque a los Estados Unidos para hablar con Biden y reafirmar la posición de Colombia como amigo estratégico de la OTAN, miembro de la OTAN exactamente, miembro por fuera de la alianza. Entonces, como siempre, llamo a los compañeros y a las compañeras a estar muy atentos al desenvolvimiento de la política de guerra colombiana, porque todos sabemos que es un satélite de agresión a todos los países de América Latina. Hay 9 bases militares en Colombia, la OTAN opera directamente y tal vez vamos a ver un recrudecimiento del hostigamiento por parte del imperialismo norteamericano y la burguesía colombiana hacia la República Bolivariana de Venezuela. Entonces hago ese llamado a los compañeros a estar muy atentos, debido a que todos vemos cómo se ha desenvolvido la guerra en Ucrania, debido a que los Estados Unidos han estado operando ya, como todos sabemos, con armas biológicas, y también hostigamientos hacia la República, hacia la Federación Rusa. Entonces, pues hago un llamado a todos los compañeros a estar atentos cómo se desenvuelve en materia de orden público Colombia, para que todos tengamos una noción de cómo el imperialismo actúa en Colombia para hostilizar a los países de América Latina. Muchas gracias, nos vemos la próxima semana con más un informe en Conexión América Latina. Muchas gracias. Opa, valeu aqui ao Carlos Hermano, que é nosso comentarista aí para assuntos da Colômbia. Obrigado ao José Diniz e a Suemis Tenório. Hoje não tem análise internacional, a gente não está tendo análise internacional na semana passada e nessa, por causa do curso sobre a história do Brasil, que o Rui Costa Pimenta está ministrando. Ele está acontecendo de segunda a sexta, 6h30 da tarde, e aí não daria para fazer, né, análise internacional, porque ela começa às 5h30, termina às 6h30, fica muito em cima, né? A gente precisa arrumar os estúdios aqui para receber o pessoal, inclusive, né? Dezenas de militantes do PCO estão assistindo o curso aqui no Centro Cultural Benjamin Perret, no auditório Friedrich Engels. Então, não está tendo a análise internacional, mas ela já vai voltar. A gente pode até confirmar esses dias aqui se volta na semana que vem ou na outra, mas podem ficar tranquilos que ela volta sim. Inclusive, queria convidar, né, quem não está inscrito ainda no curso, 500 anos de História do Brasil, uma análise marxista. Inscreva-se. O curso começou na terça-feira da semana passada, mas as aulas ficam gravadas na plataforma do curso, universidademarxista.com.br, para quem quiser acompanhar as aulas anteriores e acompanhar ao vivo também as aulas que ocorrem a partir de hoje, 6h30 da tarde. O Rui ainda está bem no comecinho, né? Esse primeiro módulo aqui, que tem 15 aulas, ele é só o primeiro de 4 módulos e ele vai tratar dos primeiros 300 anos da história do Brasil. A gente ainda está na história de Portugal ainda. Ontem, por exemplo, o Rui ele tratou a respeito do início das grandes navegações portuguesas. Vocês podem encontrar no Diário Causa Operária reportagens sobre as aulas, inclusive sobre a aula de ontem, e ter um gostinho aí de como que é o curso. Sensacional o curso sobre a história do Brasil. Fontes, assim, muitíssimas fontes que o Rui tem usado. Apresenta mapas, apresenta gráficos, apresenta estatísticas, dados, fotos, pinturas, e muitos números também. E uma análise, o principal do curso é a interpretação marxista, né, da história do Brasil, coisa que jamais foi feita realmente. Analisar a história do Brasil desde os primórdios da colonização portuguesa até os dias de hoje, através de uma perspectiva marxista, ou seja, materialista da história. Alguns se propuseram a fazer uma interpretação dessas
mas não foram bem sucedidos e também foi uma interpretação extremamente superficial. No nosso caso, a gente está estudando de maneira aprofundada a história do Brasil. Então é importantíssimo, aí a Ana Rodrigues, ela comenta aqui que o curso está muito bom, está sensacional mesmo. Novamente, quem não está inscrito pode se inscrever em universidademarxista.com.br, dá tempo ainda. Esse daqui é o primeiro módulo com 15 capítulos, 15 aulas. Ao longo do ano inteiro a gente ainda vai continuar com esse curso. Serão no total 4 módulos com 15 aulas cada um, desde o início, desde ainda da história de Portugal até os dias de hoje. Então, não perca aí o curso sobre a história do Brasil, ministrado pelo Rui Costa Pimenta. Valeu aqui ao José Diniz, recuperação também, Serguei Claret e a Donise Meirelles, nossa querida companheira, que envia aqui um super sticker. Muito obrigado, Adonise. Fala, queremos Vasco e Rafael Dantas na Rússia. Faça aí como a Adonise, contribua para a gente poder ir para a Rússia. Tem uma campanha financeira rolando aí no Vaquinha e também vocês podem contribuir através do Pix, causa.operaria.na.russia@gmail.com, como vocês estão vendo aqui no nosso GC. Contribua para a gente fazer uma cobertura legal lá direto da Rússia sobre os acontecimentos da Rússia e da Ucrânia. Valeu aqui a Vera Alice Calçado Barcelos também. Já que a gente está falando de Rússia, vamos conectar aqui a Rússia com a América Latina, com reportagens da Sputnik News, que nós vamos exibir agora. E lembrando que a partir das 3 da tarde, quando acabar aqui o Conexão América Latina, a gente vai continuar com a cobertura sobre a situação na Rússia e na Ucrânia até as 4 da tarde, quando começa a análise política na TV 247. Vocês sabem que a Sputnik News foi banida do YouTube, assim como a RT e outros canais russos, mas nós aqui ainda, a gente está dando um jeito de acessar os vídeos, as reportagens produzidas pela Sputnik News, para exibir aqui para vocês de forma inédita no YouTube, reportagens da Sputnik News, no caso aqui do nosso programa, relacionando a situação da Rússia e da Ucrânia com a América Latina. A gente tem uma primeira reportagem da Sputnik News que fala sobre um discurso do Putin, na verdade do Sergei Lavrov, ministro de Relações Exteriores da Rússia, destacando que países como Brasil, Rússia e China não desejam ser tutelados pelos Estados Unidos. Америка стремится к однополярному миру. Это будет совсем не глобальная деревня, это будет американская деревня. Может быть, американский салун. Вы знаете, где все пляшут под дудку сильнейшего. А мне кажется, что им удается мобилизовать силы вокруг себя на основе своих интересов. Они мобилизуют весь западный мир. Что яркое свидетельство того, насколько независимы члены НАТО, члены ЕС. Это также говорит нам о том, какое место, как я уже говорил, будет иметь в будущей конфигурации мирового расклада Европейский Союз. В будущем миропорядке. Есть игроки, которые никогда не согласятся с существованием глобальной деревни под руководством шерифа из Америки. Это Китай, Индия, Бразилия, Мексика. И я думаю, что это те страны, которые вовсе не возьмут под козырек, если что-то им дядюшка Сэм скажет сделать. И нужно сказать, что и Россия отнюдь не относится к числу стран, которые были бы готовы. Sergei Lavrov, o ministro de Relações Exteriores da Rússia, um dos mais importantes diplomatas aí da política internacional, ele faz uma análise muito interessante que realmente tem base na realidade. Inclusive isso daí vai ao encontro do que nós temos analisado, né, de que os países oprimidos
e de maneira mais destacada os países mais importantes dentre aqueles países atrasados, como é o caso dos que ele citou, China, Rússia, Brasil, Índia, Argentina, México, eles têm uma tendência de querer se livrar, né, dessa opressão que é imposta pelos Estados Unidos e pelo imperialismo de conjunto. A Rússia está demonstrando muito claramente essa tendência, né, ao fazer, né, essa guerra de libertação nacional na Ucrânia para se libertar e libertar aquela região que é próxima da Rússia da opressão da OTAN, que é um perigo muito grande para aqueles povos, né? E os países da América Latina, por exemplo, ou então a China e a Índia, eles têm demonstrado, no mínimo, uma cautela com relação à subserviência diante dos Estados Unidos. O México elegeu um presidente de centro-esquerda, nacionalista, moderado. A Argentina, mais moderado ainda, né? Mais de qualquer forma, com base ali numa polarização política que fez com que a Cristina Kirchner chegasse ao governo, tudo mais. Índia, China, Brasil fazem parte dos BRICS, né? A China, ela tem também se destacado junto com a Rússia por uma polarização enorme com os Estados Unidos e com o imperialismo de uma maneira geral, principalmente econômica, mas também cada vez mais de maneira acentuada, uma contradição política com os Estados Unidos e com o imperialismo europeu. Então a análise do Sergei Lavrov é uma análise muito interessante que também demonstra que a Rússia, ela calcula muito bem os passos que ela está dando. Ela não faria o que ela está fazendo na Ucrânia, né, que é uma atitude extraordinária para um país oprimido, né? Fazer uma operação dessa em um país tão grande como a Ucrânia, se ela não tivesse garantias de que, pelo menos, alguns países não se colocariam diretamente contra ela. E um dos motivos pelos quais o imperialismo não interveio militarmente na Ucrânia, ou seja, não iniciou uma guerra direta com a Rússia, coisa que seria comum algumas décadas atrás, é que o imperialismo não vê uma base internacional entre os países de apoio a essa guerra que ele poderia desferir na Ucrânia contra a Rússia. A votação na Assembleia Geral das Nações Unidas, e cerca de 2 semanas atrás, demonstrou isso. A imprensa internacional destacou que cerca de 140 países votaram contra a Rússia, mas escondeu que mais de 40 países não votaram junto com o imperialismo, ou seja, não votaram contra a Rússia. Ou se abstiveram, ou votaram a favor da Rússia, ou não votaram. Então, na verdade, a situação para a Rússia, a gente poderia dizer que é até razoavelmente confortável. A Rússia, ela percebe que a China não está contra ela, que o Brasil também, na verdade, não está contra ela, independentemente do que pense o Bolsonaro, que a Índia também não está contra ela, apesar de lá ter um governo de extrema-direita também, e que outros países importantes como o México, como a Argentina, como países do Oriente Médio, Irã, Síria, também não estão contra a Rússia. Então, esse tipo de análise do Sergei Lavrov é muito interessante, porque demonstra também o nível de conhecimento e de análise que os russos têm da situação, uma análise muito mais realista do que tem, por exemplo, os próprios norte-americanos e, obviamente, do que tem a imprensa internacional, que na verdade não passa de uma máquina de propaganda. Obrigado aqui a Rei da Consciência. Fala que o movimento dos camponeses na Índia está crescendo muito e estão tentando esconder e suprimir, estão tentando avacalhar a hashtag FarmersProtest. Valeu aqui ao Sérgio A. Rodrigues também, que comenta com a gente. Vamos ver mais uma reportagem da Sputnik News, que fala sobre
um mercenário peruano abandonando as armas e fugindo dos russos na Ucrânia. Na primeira semana de março, o ex-militar do exército peruano César Eduardo Pérez Farfán, na transmissão de um canal de TV, anunciou que estava a caminho da Ucrânia para se unir à legião estrangeira, que luta contra os militares russos em solo ucraniano. Pérez, que morava na Espanha, onde investia em sua carreira de cantor, decidiu contar a difícil situação enfrentada em território ucraniano. Ele afirmou que as razões que o levaram a ir para a Ucrânia tinham a ver com o comportamento dos russos e com o apelo do presidente ucraniano Vladimir Zelensky. La indignación y la desesperación del presidente Zelensky, el cual está pidiendo apoyo a soldados del extranjero para poder apoyar al país de Ucrania, ya que en esta ocasión me indigna saber que se está atacando ciudadanos civiles e isso não deve estar passando. No entanto, dias após as primeiras imagens, Pérez, indignado e com cortes no rosto, informou em transmissão ao vivo para outro canal de TV que na base ucraniana de Yavarov, localizada perto da fronteira com a Polônia, deixaram de entregar munições e uniformes para combates. Segundo ele, na base em que se encontrava, havia mercenários americanos, britânicos e colombianos. O peruano também destacou a falta de disciplina, organização e logística na base. Após um ataque das forças russas, Pérez e outros estrangeiros acabaram indo embora para a Polônia, deixando as armas na fronteira. La falta de disciplina, de organización y la falta de logística que ha habido en la base donde yo me encontraba. No nos entregaban chaleco, ni mucho menos nos han entregado casco, ni munición. Retornado a Polonia, hemos dejado las armas en la frontera. Tenemos que reconocer que existe el poderío ruso. Obrigado aqui o Tavares Carneiro, fala alô companheiro, é nozes aí, Tavares Carneiro, quem sabe, né, a gente não se encontra aí por essas bandas, se você tiver, de repente você volta para Minsk, Moscou, Minsk, São Petersburgo, né, de algum jeito aí a gente acaba não se encontrando no antigo território da União Soviética, aí no estado da União entre Rússia e Bielorrússia, nosso querido companheiro Tavares Carneiro, que é um dos caras que ajuda a gente aqui na cobertura sobre a situação na Ucrânia e na Rússia. A gente tem muito a agradecer ao Tavares Carneiro. Obrigado aqui ao comentário também do Rei da Consciência e da recuperação aqui. A gente tinha visto recentemente, né, uns voluntários brasileiros, na verdade mercenários, arregando lá para os russos, e agora também no caso dos peruanos. E temos mais uma reportagem aí da Sputnik News que fala sobre a Colômbia também envolvida na Ucrânia, porque a Colômbia tem uma fabricante de trajes blindados que está enviando proteção para os ucranianos. A Colômbia, que ela é uma espécie de Ucrânia da América Latina, né? A Colômbia, ela serve na América do Sul, na América Latina em geral, aos mesmos objetivos que serve a Ucrânia no leste europeu. Tanto é que a Colômbia, ela entrou recentemente como membro associado da OTAN, o que é interessante, né? Porque a OTAN, ela é uma organização, na verdade, para os Estados Unidos e para a Europa. A América Latina não tem nada a ver com a OTAN. O próprio, todos os tratados diplomáticos da América Latina, inclusive, garantem que o nosso subcontinente é uma região pacífica. A OTAN, por outro lado, é uma organização bélica, militar, de guerra. Então, o fato de a Colômbia se associar com a OTAN é, na verdade, uma violação dos próprios tratados diplomáticos da América Latina, e ela é utilizada na América Latina com o objetivo de ser um preposto ali, né, ou mesmo um entreposto
do imperialismo na região, né? A Colômbia tem, o próprio Carlos Hermano falou, né, que a Colômbia tem várias bases militares dos Estados Unidos, muitas delas secretas. Vira e mexe, os militares norte-americanos fazem exercícios militares dentro da Colômbia. Os militares norte-americanos, eles atuam frequentemente e de maneira ininterrupta, inclusive, na Colômbia, de maneira permanente. E nos últimos anos, na verdade, na última década e meia, a Colômbia tem sido utilizada principalmente para atacar a Venezuela, né, para fazer provocações contra a Venezuela e mesmo para fazer ameaças militares contra o país governado pelo presidente Nicolás Maduro. E, logicamente, né, a Colômbia também é uma ameaça para o próprio Brasil. A Colômbia sendo um fantoche do imperialismo, assim como a Ucrânia é um fantoche do imperialismo e da OTAN no leste europeu. E aí a gente tem um vídeo, mais uma reportagem da Sputnik News, que fala sobre essa fabricante de trajes blindados colombiana, que está sendo utilizada aí pelo imperialismo para promover apoio militar aos nazistas ucranianos. Vamos ver também essa reportagem. O empresário colombiano e fundador da empresa MC Armor, Miguel Caballero, usa os recursos de sua fábrica nos arredores de Bogotá para atender a crescente demanda por proteção corporal em meio ao conflito na Ucrânia. Caballero criou roupas à prova de balas para dezenas de líderes de países, incluindo Álvaro Uribe, Hugo Chávez, Henrique Peña Nieto e o rei Felipe VI. O empresário afirmou que, desde que a operação especial da Rússia na Ucrânia começou, a empresa recebe mais solicitações para roupa de proteção. Eles produzem coletes blindados, roupas à prova de bala, capacetes, escudos e placas de alto nível. Desde que a guerra empieza en Ucrania, nos empiezan a hacer solicitudes de productos para la protección de médicos, enfermeras, civiles y las fuerzas militares de Ucrania. De allí se deriva el envío de estos productos para la Cruz Roja, se deriva productos para la prensa en las zonas de combate y de guerra, se derivan prendas para civiles como esta. Entonces nosotros en este momento estamos haciendo ya el 5º envío. Desde que esto comienza se ha centralizado todo a través de diferentes países, en particular en Varsovia. Digamos que hubo muchas fuentes de solicitudes. Hubo solicitudes a través de nuestra oficina en Estados Unidos, hubo solicitudes a través de los representantes en Europa, pero en particular fue a través de un distribuidor que está en Kiev. Caballero negou receber qualquer lucro do conflito na Ucrânia, sublinhando que quer salvar vidas. Atualmente, sua empresa está se preparando para realizar a 5ª entrega, composta de coletes e capacetes. Na primeira entrega, foram enviados 2.000 coletes e 2.000 capacetes, enquanto em um dia a fábrica produz de 600 a 800 coletes, que devem ser examinados cuidadosamente para evitar qualquer problema. Se hacen productos cuya misión es salvar la vida del ser humano, chalecos blindados, ropa antibalas, cascos, escudos, placas de nivel superior. Elaboramos productos que tengan que cumplir con esa misión. Obrigado aqui ao vivo pelo super sticker e obrigado pelo comentário do Recuperação, que fala: Brasil podia desnazificar a Colômbia. E a gente poderia, inclusive, desnazificar o Brasil para poder desnazificar a Colômbia também, né? E é o que a gente tenta fazer aqui com a nossa campanha pela presidência do Lula. Vocês sabem que o PCO, inclusive, fez nesse final de semana aqui a conferência de
negros do coletivo João Cândido, segunda conferência do coletivo João Cândido, e foi apresentada aí a proposta de criação de comitês de luta por Lula presidente. A partir desses comitês de luta aí, que nós convidamos a todos a ingressarem, nós vamos fazer uma campanha popular e de massas pela presidência do Lula, para derrotar em um movimento popular de verdade o golpe e a burguesia, né, e transformar o Brasil em um país governado pelos trabalhadores e, a partir disso, logicamente, aumentar a luta pela independência da América Latina. E certamente a Colômbia é um país aí que precisa ser desnazificado, como falou recuperação, né? Porque ali a Colômbia é uma espécie de Ucrânia da América Latina. Valeu aqui a Natália Araújo, que está inclusive na minha frente aqui, acompanhando com o Diário Causa Operária, nossa companheira da redação do DCO, notícias atualizadíssimas aí sobre o conflito na Ucrânia, coisa que vocês não vão encontrar no G1, não vão encontrar na Folha, não vão encontrar nem mesmo na imprensa de esquerda, notícias aí que a gente traz fresquinhas da imprensa russa e também da imprensa independente internacional. Vocês podem acessar o Diário Causa Operária e ver ali o nosso especial sobre a Ucrânia. Valeu aqui também ao Alanque 1379, também ao Wilton, que está nos comentários aqui com a gente também. A Melanie também, ela fala: Força Putin, pega esses nazistas todos da Ucrânia, Polônia, Alemanha, junto com o maldito Estados Unidos, e explode essas desgraças. É isso aí, sangue nos olhos aí, Melanie. Bom, a gente vai queria lembrar novamente aí, se a produção puder colocar no GC, a gente está fazendo a campanha para ir para a Rússia. Diário Causa Operária, Jornal Causa Operária e Causa Operária TV, cobrindo a guerra na Ucrânia, direto lá da região. Vocês podem contribuir com a gente enviando uma quantia aí do valor que vocês acharem necessário para o Pix que a gente criou. A gente também tem uma vaquinha na internet e a gente já vai, a partir da semana que vem, lá para a Rússia para cobrir os acontecimentos e trazer uma cobertura especial aí para vocês. Bom, a gente vai encerrando aqui o Conexão América Latina. Daqui a 3 minutinhos a gente volta com cobertura das atualizações sobre a situação na Ucrânia e na Rússia.